envolto em tua presença. Quero me sentar aqui aos teus pés, envolto neste santo lugar. Não quero mais sair. Não vim por tuas bênçãos. Tu não deves nada para mim, mais do que tu podes me prover. Jesus, eu quero a ti. Você já está com a palavra de Deus, já abre ela no capítulo 16 de Mateus. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Muito alto. Mateus 16, versículo 18 diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois bem, todo ensinamento deve ser fundamentado na Bíblia, que é a palavra de Deus. E através dela só existe uma forma de alcançar a salvação, que é pela fé. Amém, irmãos? Então a salvação se alcança também pela fé. E que essa salvação ela vem também pela graça. Alcança pela fé e vem também pela graça. E apenas o Senhor Jesus é o único caminho para a salvação e é o único mediador entre nós e Deus. E é o único que merece toda a glória e toda a adoração. Perdão. Aí quando Jesus fala para Pedro que esta pedra vai edificar a minha casa, que vai edificar, fala de um homem que praticamente já levantou uma igreja, amém, irmãos? Uma igreja. E de lá para cá, o evangelho foi se estendendo e não parou mais. Começou ali com Pedro, aí já vem o livro de Atos, começam as evangelizações, o batismo do Espírito Santo, o batismo nas águas, até nos dias de hoje. O que nós vamos abordar aqui, irmãos, são os 5 pilares da igreja. A gente vai falar desses 5 pilares da igreja. Esses 5 pilares da igreja fala de nós, eu, você, que cada um de nós é uma igreja. E a gente vai entender qual é o sustento dessa igreja, qual é o pilar dessa igreja, o que mantém ela, porque se eu sou uma igreja fundamentada na rocha, e estou com Cristo ali na rocha, eu sendo essa igreja que eu sou, então eu consigo manter a igreja aonde que todos nós se reúnem, amém? Eu consigo manter. Então a gente vai falar desses 5 pilares da igreja, e você tem que aprender atentamente sobre isso e ver se você está se faz parte desses 5 pilares da igreja. E tudo vem pelo Espírito Santo, irmãos. Nada pode ser feito através do homem, nada pode ser feito através da carne, tem que ser tudo no Espírito. Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer na base da oração. Tudo, principalmente dentro da igreja. Louvores, qualquer coisa, tudo tem que ser de dentro de uma oração. Não é de qualquer jeito, me deu na teia, eu vou lá e pronto, não.
o reino de Deus não funciona dessa forma. Então a gente vai entender sobre esses 5 pilares em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar e falar no coração dos teus servos. Que essa mensagem, meu Pai, seja uma mensagem para ensinar o teu povo, para renovar, meu Deus, a fé do teu povo e transformar, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Pai, abençoa, meu Deus, e coloca, meu Pai, as tuas mãos. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, e que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, desenvolva esta mensagem e abençoa este culto de adoração ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Então, quando Jesus fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você edifica a tua vida com Cristo, irmão, Satanás não pode prevalecer na nossa vida. Não faz sentido nenhum. Não faz. Ele consegue prevalecer sim na vida de uma pessoa quando a pessoa não está edificada a sua casa, como eu já preguei aqui na rocha. Como é que Satanás consegue prevalecer na vida de um cristão? As lutas vêm, pancada vai vir, mas ele não pode prevalecer. Não pode, irmãos. Não faz sentido. Tem um louvor da Thalita. Um dia eu vou pedir para o obreiro louvar esse louvor. Que fala assim, que derrota não é coisa de cristão. E na verdade não é, irmãos. Não é. Pode perder o braço, pode perder a perna, pode perder a cabeça. Mas ele não desista. Ele não vai desistir. Ainda mais se a nossa vida estiver edificada nessa rocha. Principalmente nesses pilares aqui. É que nem esse pilar aqui do meio. É ela que está sustentando tudo isso daqui. Agora arranca esse aqui fora para ver o que acontece. Vai permanecer um pouco assim ainda. Mas vai chegar uma hora que a estrutura vai cair. Vai cair. Então, se eu não for igualzinho este pilar aqui, vai chegar uma hora que a estrutura cai. Aí Jesus fala: eu vou edificar a minha casa. Eu vou edificar esta igreja. Então eu tenho que deixar Jesus me edificar. Eu tenho que deixar ele edificar. Por isso que ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Então significa que eu tenho que deixar Jesus me edificar. Deixar que Jesus me edifica, deixar que Jesus me transforma, deixar que Jesus faça algo por mim, dentro de mim. Amém, irmãos? Dentro de mim. A gente tem que ser totalmente espiritual, nós não podemos ser pessoas carnais. Nós temos que ser espiritual, irmãos. Olhar com os olhos espirituais, ouvir com os ouvidos espirituais, falar com a boca espiritual. E muitas das vezes nós desagrada a Deus porque nós andamos na carne. Fazemos tudo do nosso jeito e achamos que nós estamos agradando a Deus. Por isso, irmãos, que antes de dormir, é sempre bom orar a Deus e pedir perdão por todos os nossos pecados. Porque toda a obra de Deus é feita lá no final, nunca no começo. Lá no final. Nunca no começo. A obra de Deus termina sempre no final. Quando Ele criou os céus, a terra, quando Ele criou tudo, no sétimo dia,
ele descansa. Quer dizer, a obra foi feita no final. No final. Nos evangelhos, Mateus, Lucas, João, Marcos, não se fala de ninguém que se converteu a Jesus enquanto Jesus estava ali. Porque Jesus apenas estava anunciando o reino de Deus. Ele só estava apenas anunciando a salvação, mas ainda ninguém tinha se convertido. Ninguém se converteu. Até que ele passasse pela cruz. Amém, irmãos? Caso de outro cidadão que ouve a salvação nessa casa. Por quê? Porque naquele momento ele se entregou totalmente a vida para ele. E restituiu tudo que roubava. Então veja a obra de Deus como que é feita. Ela é sempre feito no final. Amém, irmãos? No final. Abre comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, rapidamente. Esse primeiro pilar da igreja, ela tem que ser somente a Bíblia. Amém, irmão? Repete comigo, somente a Bíblia. Somente a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15. Vamos lá. Isso, versículo 15. Diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Diga graças a Deus. Pois é, a Bíblia na mão é a marca do cristão protestante. A leitura bíblica é o centro do culto de uma igreja verdadeira. Não existe outra verdade acima da Bíblia. Ela é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática para a vida cristã é a Sagrada Escritura. Amém, irmãos? Então, o primeiro pilar da igreja é a Bíblia. É a palavra de Deus. É aqui que a gente vai ser corrigido. É aqui que a gente vai ter os ensinamentos de Cristo. É aqui que a gente vai ser instruído para toda a justiça de Deus. É essa palavra aqui que confronta cada um de nós dos nossos erros, das nossas falhas e de todos os nossos pecados. É ela que confronta. Não é o pastor. Quando o pastor prega e fala e aponta o pecado daqui do altar, sem apontar o dedo para as pessoas, mas ele pega e lança apontando o pecado e fala de dentro da palavra de Deus, pode ter certeza, irmão, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E tem pessoas que quando o pastor fala, fica bravo com o pastor. Ah, eu não gostei do que o pastor falou. Ah, eu não gostei, detestei aquilo que o pastor falou. E sai falando para todo mundo. Ao invés de dobrar os joelhos e falar com quem? Deus. Senhor, aquilo que o pastor falou, eu não gostei. Me ajuda aí. O Espírito Santo vai lá e vai falar com você. Se é que você está com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Ouvir o Espírito Santo. Para a igreja, o pilar da igreja tem que ser baseada nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós, embaixadores do reino de Cristo, o nosso primeiro pilar realmente é a palavra. Pode ver. A gente dá muito ênfase nos louvores, não, irmão. Não é que nem muita igreja que tem por aí. Tem igreja aí que canta 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas louvando e o tempo passa, 1 hora de louvor, 1h30 de louvor e chega na hora da palavra 10, 15 minutos.
Quer dizer, já não está virando algo cristocêntrico. Ah, mas são louvores de Deus, será? Pode até louvar, colocar o nome de Deus e cantar. Qualquer ímpio, se ele pegar um louvor do Fernandinho, da Leonor, qualquer ímpio, se ele cantar aí no palco, ele canta. Mas o problema é saber se chega até lá. Por isso que a ênfase da igreja, o pilar da igreja tem que ser a palavra de Deus. Se eu estou sendo igreja de Cristo, vocês sendo igreja de Cristo, e está fundamentado na palavra, então você consegue também sustentar esta obra. Amém, irmão? Você também consegue sustentar. Você consegue permanecer nela. Porque quando o cristão de verdade, ele se entrega, ele se converte mesmo, ele é a ovelha de Cristo. Irmão, ovelha tem fome, tem ou não tem? Tem ou não tem? As ovelhas também, os bichinhos, os animais, tem fome, tem ou não tem? Se você é realmente ovelha de Cristo, então por que muitos que se dizem ovelhas de Cristo, meu Deus do céu, o Espírito Santo é demais. Olha só, presta atenção, se você, muitos que se dizem ovelha de Cristo, e não tem fome da palavra, alguma coisa está errada, porque a única coisa que alimenta a ovelha de Jesus de dentro da igreja é a palavra. A ração das ovelhas está aqui. A comida das ovelhas está aqui. É na palavra. É ela que nos sustenta. É ela que nos mantém. Amém, irmãos? Pode estar angustiado, triste, mas é aqui que vai me dar força. É aqui que eu procuro toda a palavra de Deus. Ah, Senhor, fala comigo, ó Deus. Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Mas a Bíblia da pessoa está lá, encostada, empoeirada e fechada. Porque tem gente que acha que vai ouvir a voz de Deus com um baita de uma voz vindo do céu. Fala, meu filho. Fala, minha filha. O Espírito Santo fala, abre a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia lá. Você quer ouvir a minha voz? Está aqui. É aqui. Ah, Deus falou comigo assim, assim, assado. Opa! Falou? Deixa eu ver aqui então, se é mesmo. Não, não estou encontrando nada. Sai daqui, Satanás. Não venha me enganar. Porque a Bíblia fala, irmão, que Satanás se transforma até em um anjo de luz para enganar até os escolhidos. Se Deus falar comigo, eu ouço a voz que está aqui atrás e não ouço o que vem do lado. Ele vem atrás e fala. E quando ele fala usando a própria palavra. Própria palavra. Porque tudo que Deus criou, Ele criou pela palavra. Então esse é o pilar. O primeiro pilar que você vai se sustentar mesmo, a tua vida espiritual, é começando pela palavra de Deus. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Oh, meu Deus. E o segundo pilar da igreja é somente Cristo e mais ninguém. Se você observar, nós não temos nada aqui no altar, a não ser apenas um nome. O que está escrito aqui? Eu estou surdo, hein? De novo, o quê? Jesus. Então veja que nós não estamos dando uma ênfase a alguma imagem, alguma coisinha aqui, alguma imagem tal daqui, um rosto de um Jesus aqui. A gente não está fazendo isso. Porque a nossa igreja, ela é somente sustentada pelo Senhor Jesus. E o segundo pilar para a tua vida, para a nossa vida, que você que é a igreja, tem que ser somente o que? A Cristo. Vai comigo lá em 1 Timóteo rapidamente. 1 Timóteo no capítulo 2, versículo 5. A igreja tem que ser cristocêntrica, onde Jesus é o centro de tudo. E tem muitas igrejas, e até mesmo os próprios cristãos esqueceram que a igreja tem que ser cristocêntrica.
Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que fala Jesus Cristo, homem? Porque ele esteve aqui na terra como homem. Ele saiu do teu reino, deixou a tua coroa de lado, para vir até na terra, se esvaziar de si, esquecer que era rei, esquecer que estava lá no céu. Nem precisava, mas ele veio. E veio como homem, sofreu como homem, passou fome como homem, trabalhou como homem, passou sede como homem, chorou quando era criança, caiu, se machucou quando era criança, quando era jovenzinho. Passou pelas mesmas coisas que nós também passamos desde o início do nosso nascimento, a juventude e até nos dias de hoje. Jesus passou. A única diferença é aquele que não cometeu pecado. A única diferença. Então, irmão, a nossa igreja ela tem que ser totalmente cristocêntrica. É Cristo em tudo. É Cristo no altar, é Cristo nas cadeiras, é Cristo lá no balcão, é Cristo ali na frente da porta, é Cristo em tudo, cristocêntrico. É que nem esse dia aí, acho que foi ontem, ou hoje foi de manhã, acho que foi ontem, mandaram lá uma mensagem, colocaram ali, e eu até comentei, jogaram lá bem assim, de uma pessoa, o pastor estava comentando, de que o que tem de cristão que canta vários louvores que não tem nada a ver mais com Cristo, e estão trazendo para o altar. É guerra daqui, é guerra de lá, e pega daqui, e pega de lá, e eu, mas não é mais cristocêntrica. Quer dizer, estão deixando totalmente de lado. Até comentei, por isso que é bom que quem louva a Deus no altar, né, o coral de louvores, a banda de louvor, né, o pessoal que faz parte do louvor, antes de louvar, veja a letra primeiro, analise ela se ela é cristocêntrica ou ela está falando de mim, ou ela está falando do fulano, ou ela está falando do ciclano. Porque todos os louvores têm que ser o quê? Cristocêntrica. Todos os louvores. A palavra de Deus ela tem que ser o quê? Cristocêntrica. Porque quando nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que pregar o que está escrito aqui. Amém, irmão? Aqui. Eu não posso pregar de qualquer jeito. Eu não posso pregar o meu conhecimento. Eu não posso pregar aquilo que eu acho que deve ser, que tem que ser pregado. Eu tenho que pregar o que está escrito aqui. Diga graças a Deus. Por isso que somente Jesus é o nome que salva todos os que o invocam. Então, se eu tenho esse pilar na minha vida, se eu tenho Jesus na minha vida, então facilmente eu invoco Ele. Porque eu tenho que estar ligado com Ele. Eu tenho que ter uma vida com Ele. Eu tenho que ter uma comunhão com Ele. Eu tenho que estar coladinho com Ele. Amém, irmãos? Coladinho com Ele. Coladinho. Eu tenho que viver isso daí com Ele. Jesus tem que estar acima de tudo. Até de todos os seus afazeres. Você tem que dar importância primeiro a Jesus, para depois seus afazeres, irmãos. Porque se você dá importância aos seus afazeres e esquece Jesus de lado, você pode até fazer. Mas não sai da forma como é que você pensa que é para fazer. Ou sai. Agora, se você deixa Jesus em primeiro lugar, coloque Ele em primeiro lugar, primeiro Ele, para depois os seus afazeres, eu garanto que quando você fazer as suas coisas, as coisas vão dar bem mais certo ainda. É ou não é? Não tem erro, não tem falha.
Então, para mim viver esse pilar, eu tenho que ter esse Jesus somente na minha vida. Vai comigo lá em João capítulo 14, vamos lá rapidamente. João capítulo 14, olha só. João capítulo 14. Lá em Atos do capítulo 4 fala bem assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu virei aqui, caiu bem certinho. Tudo tem que ser Jesus. Amém, irmão? João capítulo 14, versículo 13. Olha só. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém, irmão? Agora, Jesus falou: tudo que você pedir no meu nome, eu vou fazer. Mas não é para qualquer um. A verdade é essa, não é para qualquer um. E também não é para quem é merecedor. É para quem tem Jesus em primeiro lugar. Amém, irmão? É para quem coloca Jesus em tudo na sua vida. O cristocêntrico é na igreja. O cristocêntrico tem que ser no teu trabalho. O cristocêntrico tem que ser dentro da tua casa. Aonde você for, você tem que colocar Jesus na tua vida. Esse que funciona se realmente a tua vida está mesmo com Jesus. Meu Deus do céu. Você não faz ideia do fogo aqui. Por isso que o cristão verdadeiro acredita que somente Jesus salva e somente Ele é digno de receber nosso louvor e ouvir as nossas orações. Ou seja, não podemos confiar em homens. Não podemos. Lá em Jeremias, do capítulo 17, do versículo 5, fala que maldito o homem que confia no homem. Se a gente fica depositando toda a nossa confiança no homem, irmão, você pode ter certeza, você vai ter dor de cabeça, você vai ter problema. Por isso que nós temos que ter Jesus na nossa vida como esse segundo pilar, para que toda a nossa vida esteja na mão dele. É não se preocupar mais com o futuro, é não se preocupar com mais nada, irmão. Por isso que, olha, irmão, por isso que nós temos que pensar realmente na salvação, sabia? Na salvação. A gente se preocupa com as coisas aqui na terra, claro, é normal. Mas se eu dar ênfase à minha salvação, eu vou me preocupar mais com a minha salvação. Eu tenho que ter esse Cristo dentro de mim. Eu tenho que viver, eu tenho que ter esse pilar dentro de mim, para eu poder ser sustentado. E quando você tem Jesus, e ele se torna o cristocêntrico de tudo, aí acontece. Tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Pensa, olha só, eu o farei. Ele é obrigado a fazer alguma coisa? Ele é? É ou não é? Ele não é obrigado a fazer nada. O próprio rei, o sumo sacerdote de tudo, olha só, ainda fala, eu o farei. É como se ele saísse lá do céu dele para vir te servir. Olha só, irmãos. Agora, a minha vida tem que estar aqui, baseada na palavra e tendo ele como o Senhor de tudo em minha vida. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus novamente, irmão, porque ele é o merecedor de tudo. Aí o terceiro pilar é somente a graça. Somente a graça e nada mais. Porque as obras não podem salvar ninguém. Boas obras são consequências de nossa salvação, pois como servo de Deus somos capacitados pelo Espírito Santo a exercer misericórdia, revelando o amor de Deus ao próximo. Diga graças a Deus. Abre comigo lá em Efésios agora. Vamos lá para frente. Efésios do capítulo 2. Olha só.
Por isso que um desses pilares também da nossa vida é somente pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Quem achou, diga graças a Deus. Estou melhorando ele da garganta, irmãos. Podemos ler? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, um dos dons de Deus é a fé. Um dos dons do Espírito Santo é a fé. Aí ele fala o seguinte: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, tudo que se for fazer dentro da igreja, ou que seja onde for, baseado no nome do Senhor Jesus, não vem como dizer, eu faço isso, e serei salvo. Porque Jesus fala que muitos virão e vai dizer, Senhor, eu preguei a tua palavra, nós expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos em teu nome, eu fiz isso na igreja, eu fiz aquilo lá na igreja, e fiz de tudo na igreja. Aí Jesus fala, a parte de mim que eu nem te conheço. Nem te conheço. Então não é pelas obras que você é salvo. Você é salvo pela graça de Jesus. Amém, irmão? As obras é consequência da tua salvação. Ela é consequência. Fala na Bíblia. Se tem fé, então mostre a tua obra. Se você tem fé, mostre. Se você tem fé, então mostre tudo que você tem através de obra. Porque tudo que eu fazer, eu tenho que fazer para quem? Para Jesus. Amém? Para Jesus. Para Jesus. Não é para o homem, não é para o pastor, não é para a igreja. Eu tenho que fazer para Jesus. Então, se eu tenho Ele na minha vida, Ele é o Cristo centro de tudo na minha vida, até a obra que eu fazer, eu faço por amor, amém? Sem esperar nada de ninguém, sem esperar nada das pessoas, sem esperar elogio de ninguém. Quer elogio? Jesus que te elogia, amém, irmão? É isso. Para que você não se glorie, ele fala que você não se glorie, que foi feita pela tua força, que foi feito do teu jeito. Eu mereço ser salvo. Por quê? Porque eu dou água para o pastor todo dia. Eu mereço ser salvo porque eu troquei uma lâmpada da igreja. Eu mereço ser salvo porque eu venho nos domingos de manhã e fico de pé recebendo o povo. Não. É pela graça. Digo graças a Deus. Pela graça. Lá em 2 Coríntios, vamos lá. Volta lá um pouquinho para trás. 2 Coríntios capítulo 12, olha só. 2 Coríntios do capítulo 12, versículo 7. Diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, olha só, pelas excelências das revelações, que eu não me exalte, porque tem pastor assim, né? Ele dá a revelação para todo mundo, e ainda ele se exalta. O povo aplaude, não aplaude Jesus, aplaude ele. Se ninguém aplaudir ele, não aparece mais na igreja. Aí Paulo fala, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Oh, meu Deus do céu, olha só. Foi-me dado o que? Um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ou seja, o cristão verdadeiro, ele tem que depender totalmente de Deus. Amém, irmão? Totalmente de Deus. E cada um de nós tem um espinho na carne. Cada um de nós tem um espinho na carne. Você deve saber qual que é o teu espinho. Para que a gente não venha se exaltar
para que a gente não venha se orgulhar, para que a gente não venha ser como tal, amém, irmãos? Para que a gente não venha a chegar a dizer, eu sou melhor, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Sabendo que tudo que acontece com nós é pela graça, irmãos. Nenhum de nós aqui é merecedor da salvação, nenhum de nós. Nós estamos aqui pela graça dele. Eu estou aqui pregando, estou aqui no altar, estou pregando o Evangelho. Você acha por que eu estou pregando o Evangelho? Por que você acha? Porque eu sou melhor que você? Porque eu sou uma pessoa mais cultuada do que você? Não, irmãos. Eu estou aqui pela graça de Jesus. Amém? Eu estou aqui pela misericórdia dele. Se hoje eu prego o verdadeiro Evangelho de Cristo, é mais do meu dever de pregar. É o meu dever de pregar. Porque Ele me salvou, Ele me tirou, Ele me salvou, Ele me tirou das trevas. Eu estou sobre a graça dEle, eu estou sobre a misericórdia dEle, eu estou sobre a compaixão dEle. A única coisa que eu tenho de fazer, do melhor, o mínimo que eu consigo fazer para Jesus, pelo menos pregar o Evangelho dEle. É o mínimo que eu consigo fazer. Mais do que isso eu não consigo, mas eu tenho que pregar. Independente se tem dinheiro ou não tem, independente se eu tenho salário ou não tem, independente se eu como ou não como, não sei. Mas de um jeito ou do outro eu tenho que fazer isso aqui. Porque se eu coloquei o Cristo na minha vida, e se eu estou vivendo a palavra de Deus, e eu estou sobre a graça dEle, que esse pilar que me sustenta é a graça dEle, irmãos. E às vezes, qualquer coisinha a gente reclama, acaba quase blasfemando e esquecemos da graça dele. Quando Paulo pediu para tirar o espinho da carne, na hora Jesus falou, a tua graça me basta. Se eu quiser eu tiro, se eu quiser eu não tiro. Só a graça já basta para você. Deus me abençoa, mas Deus não está me abençoando, Deus não está me curando, Deus não está fazendo nada na minha vida. A graça dele te basta, irmão. Pronto, acabou. Eu podia encerrar a mensagem agora. Tem pessoas que estão saindo aí da igreja, voltando até para o mundo, ou está trocando de igreja, porque Deus não abençoa a pessoa na igreja onde está, então vou lá na outra para ver se Ele me abençoa, mas esquece da graça dele. Quer curar? Me dá cura, transforma, muda a minha vida, faz isso, e não faz. Mas vem cá, agora há pouco o pastor acabou de ler, que tudo que pedides em meu nome, eu o farei. Mas vem cá, irmão, além da graça de Deus, agora a pergunta é, Jesus é o Cristo cêntrico da tua vida? O que você ouve na tua casa? Aqui você ouve louvor, mas e na tua casa? O que você ouve? Quando você tem o pendrive, o que você ouve? Será que você ouve os mesmos louvores que se louva aqui? Ou ouve outra coisa? E o que você assiste? Porque nem tudo a gente deve assistir. Você tem que saber discernir. Para você assistir alguma coisa diferente, você tem que ter uma estrutura espiritual. Amém, irmão? É a mesma coisa que assistir filme de terror. Se tem uma estrutura espiritual, eu para assistir filme de terror, se eu quiser, eu assisto. Se eu quiser. Mas eu não assisto mais. Mas eu tenho uma estrutura espiritual para assistir um filme de terror. Agora tem que ver o que você ouve na tua casa. Eu falo dentro da casa, não no trabalho, porque no trabalho você trabalha no meio do ímpio, no meio de todo mundo. Então ali você ouve um monte de coisa. Entra no mercado, está ouvindo um monte de coisa. Mas eu quero saber na tua casa o que você ouve. Amém, irmão? Isso é muito forte. Isso quer a revelação do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Aí a pessoa está lá na casa, está ouvindo o Chitãozinho chorando o dia inteiro. Aí sobe aqui e quer louvar. E aí?
É ou não é o cristocêntrico? Alguma coisa está errada. Irmão, nós estamos pela graça, irmãos. Porque se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. Se Ele não quiser abençoar, Ele não abençoa. Mas de um jeito ou do outro, Ele continua sendo... Sendo... Exatamente, Ele não muda. Quem muda com Ele somos nós, irmão. Quem muda com Ele somos nós. Vamos lá em Mateus agora. Mateus capítulo 10. Vamos lá. Irmãos, por isso que o culto de terça-feira é culto de aprendizado mesmo, de ensinamento. É um culto, irmãos, de adoração. Olha, o culto é tão de adoração. Aquele dia, naquela noite, eu me lembro até hoje. A partir de hoje, Senhor, vai mudar o nome. Vai ser culto de adoração. O Espírito Santo ministrou. Na hora que eu estava dentro do ônibus, e ministrou no meu coração bem assim. Bem assim. Olha só. E é muito forte. Falei com Deus, puxa vida, não veio ninguém de manhã, terça-feira, Senhor, de novo. E eu, sabe, eu culto de terça-feira é mais para te buscar o Espírito Santo e tudo. Aí o Espírito Santo vai e ministra no coração e fala assim: tem gente nas igrejas que aparece só no domingo para louvar. Só no domingo para louvar. Quer cantar, quer louvar a Deus no microfone, no altar. Mas não aparece nos cultos de adoração para ficar no meio do povo e me adorar. Eles querem subir no altar, adorar, me adorar, para mostrar para o povo que está me adorando. Mas, Espírito Santo, mas, no dia de semana, nas igrejas que tem culto de adoração, eles não vêm. Porque eles têm que ficar no meio do povo me adorando. Espírito Santo ministra isso. Agora, o que ele quis falar isso para mim? Por isso, irmão, eu vou falar até para vocês que gostam de louvar. O Espírito Santo é direto. Gosta de louvar a Deus? Quer louvar a Deus? Quer oportunidade para louvar a Deus no altar? Então comece louvando a Deus assim, no meio do povo. O culto de terça-feira, que é o culto de adoração. Amém? De adoração. Espírito Santo ministra. Aí você vai aí, Mateus 10, no versículo 8. Veja só, olha como que é somente pela graça. Porque quando é pela graça, irmão, você faz tudo isso. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Amém, irmão? Eu recebi a libertação. Eu recebi. E ninguém cobrou nada de mim. Ninguém. Pessoas que se dedicaram a cuidar de mim. Me lembro até o de hoje. Pessoas que se prontificaram a cuidar de mim. Me discipularam, me ensinaram. Não tinha celular na época, mensagem, WhatsApp. Mas sempre estavam lá, me ministrando, me ensinando, orando por mim, jejuando por mim. Por quê? Porque antes de mim, eles também passaram por essa mesma situação. Então eles tinham que dar de graça a vida deles, amém, irmão? Para cuidar um do outro. Então nós não cobramos nada, não se cobra nada. Por isso que Jesus fala, não é pelo teu jeito, não é da tua força, a tua salvação não vem por aí. Se você hoje vai curar os enfermos, você está fazendo isso pela graça e pelo nome dele. Se hoje você expulsa demônios, você está fazendo isso pela graça e por causa do nome dele.
Não é porque você tem mérito a isso. Não é porque você é merecedor disso. Você não é merecedor. Eu não sou merecedor de estar aqui. Se colocar na ponta do lápis, irmão, todas as nossas falhas diante de Deus, a gente vai curvar a cabeça e ficar envergonhado diante de Jesus. Ele é santo. Ele é santo, ele é puro. E nós somos o que para ele? Compreende, irmãos? É tudo pela graça. Olha para a pessoa do seu lado e fala: tudo pela graça. Fala aí para ela. Tudo pela graça. Então, recebeu de graça, você vai ter que dar o quê? De graça. Ah, meu irmão, dai de graça. Não é que nenhum onde eu passei, que cobrava R$150 só para fazer uma visita. Quer dizer, deveria ser de graça, sim ou não? E não é. Foi liberto, foi curado, então você recebeu de graça, então da graça dai. Digam graças a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. E aí o penúltimo pilar é somente a fé. Agora vem. Quer dizer, vem a Bíblia, vem somente Jesus, o Cristo, que tem que ser o cristocêntrico de tudo, e pela graça. Agora vem pela fé. Abre comigo o livro de Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Olha só. Do versículo 17. O cristão de verdade, ele vive pela fé, não pelo que é palpável e visível aos olhos humanos. Então tem que ser tudo pela fé, irmão. Tudo pela fé. Diz assim, Romanos, capítulo 1, do versículo 17. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém, irmão? O justo, olha só, o justo viverá da fé. O justo. Porque tem um injusto, tem uns injustos que vivem da fé. Sabia disso? Ele vive da fé. Os injustos que vivem da fé. Como Jesus fala, o justo vive da fé. Vou explicar. Por que tem pessoas que vivem da fé, não vêm na igreja, não pratica a palavra de Deus, mas faz digamos assim, uma promessa: se me curar, se o Senhor me curar, se a senhorita me curar, eu vou fazer isso, e é curado. Estranho, né? Porque a vida da fé dele, ele acredita que esse púlpito, que essa caixa, ou que isso aqui pode curar. Eu tenho fé que se eu fazer isso aqui eu vou ser curado. Aí vai lá e é curado. É a fé. Só que não é uma fé cristocêntrica. Não é uma fé baseada no Senhor Jesus. Por isso que aqui fala, algumas passagens em outras passagens da Bíblia, fala que o justo viverá pela fé. Aqui está falando da fé, da minha fé. Do que eu acredito, do que eu creio. Pode ver. Olha a diferença. Nossa, como é que o fulano que com tantas imagens em casa vai nesses lugares, é curado, e eu na igreja não sou curado? É por causa da fé. Só que é curado de um lado, mas sempre tem outro lado que continua. Agora com Cristo não. O negócio já é completo. Amém, irmão? Completo. Por isso que os pilares da igreja também tem que ser da fé. Viver da fé. Viver na fé. Viver pela fé. Tudo é pela fé, irmão.
Agora imagine, você está orando a Deus, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e está falando com Deus. De repente todo mundo começa a falar em línguas estranhas. Aí chega um povo que não conhece nada, entra aqui e fica assustado. Entendeu? Está acontecendo com esse povo. O que eles estão vendo, o que eles estão sentindo. Isso acontece tudo pela fé. O batismo com o Espírito Santo é pela fé. A libertação é pela fé. A transformação de vida é pela fé. Tudo tem que ser pela fé. Mas ela funciona se eu colocar em prática. Então, se eu estou sendo fundamentado na palavra e tenho Cristo na minha vida e já sei que eu estou sobre a graça dele, então tudo que eu fazer pela fé vai acontecer. Amém, irmãos? Pela fé. Diga graças a Deus. E se a gente fosse ler, eu vou pular essa parte lá em Hebreus, do capítulo 11, do versículo 1 ao 6, se a gente for ler, vai falar pela fé. Enoque foi transladado, pela fé Abel deu a melhor oferta, e assim vai. Lá em Hebreus capítulo 11 conta tudo, como que foi feito tudo pela fé. Pela fé, Abraão foi lá sacrificar o seu filho. Pela fé, Raabe, a prostituta, foi salva quando o povo de Israel invadiu a terra prometida que foi dada para eles. Foi salvo, conseguiu salvar a casa dela, tudo pela fé, irmão. Noé achou Deus graça a Noé. Ele ia acabar com a humanidade. Veja, por isso que eu falei no início que Deus, quando a obra dele é sempre no final. Onde você viu um cidadão fazer uma arca num calor danado, que nem estava chovendo, e que ninguém esperava chuva. A arca terminou, Noé salvou ele e a família, e a obra de Deus completa. Caiu de dilúvio. Olha só, tudo pela fé, irmão. A nossa vida tem que ser pela fé. Diga graças a Deus. Abre comigo lá em João. Vamos pular lá para o João agora. Voltamos lá. João capítulo 20, versículo 29. Daí quando no finalzinho da mensagem a gente já vai orar, já vamos buscar o Espírito Santo e já vamos falar com Deus. João capítulo 20, versículo 29. Então somente pela fé podemos receber a resposta das nossas orações. Por isso é um desafio pregar uma fé do que ninguém vê. Somente pela fé receber uma salvação e somos abençoados. É tudo pela fé, irmão. E até isso aqui, irmão, eu coloquei aqui, para quem não pegou, isso aqui também é pela fé. Não é algo da igreja, algo inventado pelos pastores. Esse aqui também é pela fé. Onde a pessoa vai trazer uma oferta domingo. Como eu mostrei. Então agora eu vou mostrar para vocês. Quem não pegou, já vai ficar ali. Vai ler o versículo que está aqui. A promessa. Vai orar na promessa. Vai colocar o seu nome. E ainda vai colocar o nome aqui, ó. E é pela fé. Por que pela fé? Porque daí quem vai estar orando isso aqui vai ser o pastor. Que vai orar pela vida financeira das pessoas, do povo. Mas isso aqui é pela fé. Aí como eu falei, pega pela pessoa, e se quiser pegar para alguém, para algum parente, como eu falei no domingo, pega até para o teu patrão, faz um voto por ele, pronto, coloca o nome dele aqui, manda até um versículo bíblico para ele, mas traz o nome dele aqui, e vamos orar. Isso aqui é o que é pela fé, irmãos. Você é dizimista? Você é dizimista pela fé. É pela fé que você é dizimista. Quando você pega a oferta pela fé. Porque você sabe que aquela oferta é uma semente. Então você tem que crer que tudo que você depositar aqui tem que ser uma semente. Lá na frente você vai colher. Amém, irmão? E cada semente tem um tempo certo.
Não se engane. Ontem eu dei $1 milhão na igreja e hoje não tenho nada. Calma. Você plantou uma semente que a gente não sabe. A semente cada fruto tem, uns leva meses, outros leva até ano para você pegar esse fruto. É ou não é? Não é que nem feijão, que joga qualquer canto, outro dia já está aparecendo, né? Não, você vai lá e coloca uma semente boa, ela vai ser cuidada, ela vai ser irrigada e ela vai crescer. Aí você vai ter os seus frutos. Por isso que aí em João, capítulo 20, do versículo 29, diz assim: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Amém, irmãos? Olha só. Veja que Tomé duvidou quando Jesus ressuscitou. Informaram a ele, mas ele falou que só acredita vendo. E é o que acontece com muitos crentes, que só acreditam em Jesus vendo. Eu só vou mesmo acreditar mesmo se acontecer alguma coisa na minha vida. Se for acontecer, eu fico na igreja. Se Deus fazer isso, eu fico na igreja. Quer dizer, primeiro ela quer ver para depois crer. Sendo que na verdade nós temos que crer primeiro para depois ver. Irmão, tudo que a gente pensar em alguma coisa que é para o nosso ego, que é para nós, pode ter certeza, é o oposto de Cristo. O oposto. Porque ele mesmo fala que os vossos pensamentos não são meus. Não são meus. Então a gente tem que analisar. Por isso que o pilar, esse quarto pilar, tem que ser pela fé. Para você vir na igreja, é pela fé, irmãos. Pela fé. Debaixo de chuva, pela fé. Melhor ainda, irmão. Aí que é um desafio. Eu vou na igreja e está chovendo. Meu Deus, tem culto hoje. Culto de adoração. É culto do Espírito Santo, está caindo uma baita de uma chuva. Mas eu vou. Nem que eu chegue molhado aqui. Nem que eu chegue molhado. Mas eu venho. Porque eu vou buscar o Espírito Santo. Não estou nem aí quem vai olhar e deixar de olhar. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou derramar as minhas lágrimas. Eu não estou nem aí quem vai falar e deixar de falar. Porque tudo pela fé, irmão. Pela fé que você é batizado. Pela fé que você vive uma vida com Cristo. Amém, irmão? Tudo pela fé. As pessoas acham estranho quando a gente age dessa fé, dessa forma. Tem muita gente que fala da fé, mas não vive essa fé. Não vive. Não vive. Abandonar as coisas, abandonar o pecado, abandonar os vícios, abandonar tudo pela fé. É tudo pela fé. É quando você decide viver essa fé. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Encerrar. O último alicerce é somente a Deus toda a glória. Digo graças a Deus. Toda a glória é somente dada a Deus. Por isso que lá em Isaías 42, vamos lá rapidamente, para me encerrar essa mensagem. Em Isaías 42, versículo 8, olha só. Muitos idólatras dizem que não estão adorando as imagens, e que essas são apenas para lembrar a história de pessoas e suas obras. Olha só, isso é um engano. Como então conversam, cantam e fazem pedidos para a imagem? Essa é uma forma de adoração. Por isso que não é nem cristocêntrica. Por isso que somente a Deus toda a glória, somente a Deus toda a honra. Aí mesmo, Isaías 42, versículo 8, fala assim: eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem, olha só, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Amém, irmão? E olha só,
A gente adora um Deus invisível. A gente adora um Deus que a gente não vê. A gente adora a Deus em espírito e em verdade. Não tem nada que me representa a minha adoração. Não tem nada. Não tem nada aqui no altar que me representa a minha adoração. Que eu dependo daquilo ali para representar aquilo que eu estou adorando. Porque a verdadeira adoração tem que estar aqui dentro de mim. Eu tenho que ver com os olhos invisíveis, com os olhos espirituais. Olha só, irmão. É isso que eu tenho que ver. Então não tem nada, sabe? Não tem nada, não é que nem assim. Não, eu não posso tirar isso aqui do altar. Deus o livre se eu tirar isso aqui do altar. Se tirar isso aqui do altar, eu perco todo o foco. Não é isso aqui. Amém, irmãos? Não é. Por isso que ele fala: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. A sarça estava lá queimando. Aí chega Moisés, observa aquela sarça, fala: nossa, que estranho aquilo ali. A sarça pegando fogo, mas não está se consumindo. Vou lá. Teve uma curiosidade, né? Foi lá, viu? Foi lá. A hora que ele chegou perto da sarça, saiu uma voz: Moisés, tira a sandália, que o lugar onde você pisa é santo. Moisés queria ver tanto Deus, tanto, que Deus falou para ele: ó, Moisés, você não vai conseguir me ver. Não vai. Então faz o seguinte: se vira, que eu vou passar por você. Aí Moisés não conseguiu ver a face dele, mas viu Deus passando por ele. Passando. Então isso significa que a gente tem que ter esse Deus em todo lugar na nossa vida. Aonde você for, irmão, você tem que ter. Adorar a Ele. Viver, ter esse pilar, a tua vida, nas mãos dele. Digam graças a Deus. Para nós encerrar, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Até pulei um bom tanto aqui que não precisa falar mais. Por isso que Jesus é o único digno de receber toda adoração. Jesus disse que um cristão verdadeiro presta toda a glória somente a Deus e não recebe louvor pelos seus feitos. Uma igreja verdadeira não louva homens, mas somente a Deus. Amém, irmãos? Somente a Deus. Temos que glorificar tudo somente a Deus. Gálatas capítulo 1, do versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, que já vos tem anunciado, seja o quê? Anátema. Por quê? Porque se tiver alguém falando algo diferente da palavra de Deus, e falando de um Deus totalmente diferente, que ele seja anátema, que significa que ele seja amaldiçoado. Veja só, irmãos. Por isso que é importante, quando você vem no culto de adoração, de trazer a Bíblia. Para que você leia junto com o pastor o que está escrito na Bíblia. Amém, irmão? Para você entender. Porque se você não traz a Bíblia e não acompanha, se eu visse todo mundo que não trouxesse a Bíblia, e eu vendo, observando quem traz a Bíblia, então eu vou começar a falar do meu jeito. Eu posso até ficar fazendo isso aqui. Amém, irmão? Aí está escrito lá, e está escrito aqui, e o povo vai dizer glória, aleluia, vai bater palmas. Acha que está falando da Bíblia, mas não está. Por que tem muita gente que engana as pessoas no altar? Porque a pessoa não lê a Bíblia. Ela não está no primeiro pilar. Pode ver, começou no início, aí Deus termina por último lá. A obra dele por último. Então, se eu estou fundamentado na Bíblia e tenho Cristo na minha vida e vivo na graça dele e vivo somente pela fé, então, obviamente, toda a minha vida é totalmente de Deus. Amém, irmãos? Totalmente de Deus. E
agora, se eu tenho a minha vida totalmente de Deus, então eu não governo mais a minha vida. Eu não governo. Eu tenho que ouvir a Ele e fazer tudo o que Ele manda. Amém, irmão? Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Palmas para Ele. Então, esse é um dos 5 pilares. É um dos 5, a gente podia procurar mais. Os 5 pilares. Eu tenho que viver essa vida com Cristo, irmão. Eu não posso ser um cristão de qualquer jeito. Eu não posso ser um cristão de meio termo. Cristão de meio termo está cheio aí neste mundo. Tem que ser 100%. Não é 20, não é 30, não é 50. O engraçado é que as pessoas querem tudo de Deus, mas não querem dar de tudo de si para Ele. Esse que é estranho. Querem tudo de Deus, mas não querem dar tudo de si. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E Deus fala, o que você dá para mim? Aí Ele fala, você já deu a tua vida para mim? Porque o Jesus que eu conheço, Ele não obriga ninguém a ficar na igreja. Ele não obriga ninguém a ficar com Ele. Esse é o Jesus que eu conheço. Se estão falando de outro Jesus, não sei. Mas pelo que eu conheço, Ele não obriga ninguém. E nós falamos lá no início da mensagem. O Espírito Santo revelou na hora, lembrei, que eu estou à porta e bato. Então significa que Jesus é tão educado, que não invade a tua vida não, irmãos. Ele não invade a tua vida. Ele vai lá e bate. Se você abrir o coração, Ele vem. Se você não abrir, Ele não vem. Amém, irmãos? O que você faz na tua casa, o que você faz lá fora, o problema é seu. Amém, irmãos? O problema é seu. Só que, você sabe, Jesus, Ele vê tudo. A gente tem que ser verdadeiros, irmãos. Nós temos que ser verdadeiros. O tempo está aí, ó, o tempo está apertando cada vez mais. A gente vai ser chacoalhado logo, logo. A gente vai ser exprimido logo, logo. Olha, escuta só o que o Espírito Santo está falando, irmãos. É uma coisa que nós temos que pensar. Existem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente olha assim, meu Deus do céu, está acontecendo tudo isso. E quando acontece, como tem acontecido, aí eu olho assim, puxa vida, eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Meu Deus, estão me perseguindo. Estão me ignorando. Estão me deixando de lado. Não estão nem aí comigo. Aí vem eu pegar e olhar e querer ficar com a raiva da pessoa, ou querer ir lá de frente da pessoa, aí eu observo e falo, puxa vida, eu tenho que orar mais. Às vezes nós somos colocados no deserto, irmãos, para que a gente ora mais a Deus, para que a gente busca mais a Deus. É isso que acontece. Se eu cair no deserto, se você cai no deserto, não é um momento de reclamar, é um momento de terra, com a cara na terra mesmo. Fica com a boca empoeirada, de tanto orar, falar com Ele, que a gente está pela graça. As mesmas pessoas que te odeiam, as mesmas pessoas que te perseguem, são as mesmas pessoas que Deus também quer salvar, irmãos. Sabia disso? São mesmos. Por isso que você não deve ficar com raiva de ninguém. Pegue e dobra o joelho, converse com Deus. Quando acontecem essas coisas, eu entendi perfeitamente, quando acontecem essas coisas, não é a hora que eu tenho que reclamar, não é a hora que eu tenho que olhar para mim, olhar pelo que eu fiz, olhar pelo que eu faço. É a hora que eu tenho que esquecer de tudo e falar, quer saber, se está acontecendo isso, é porque eu tenho que dobrar mais o joelho, por mais que você ora mais ainda, mas não tem outro jeito, irmão. Ou eu me sujeito a Jesus diariamente, ou eu acabo fazendo do meu jeito. E se eu fazer do meu jeito, eu desagrado a Deus.
E com certeza, irmão, eu tiro Jesus da minha vida. Tiro ele. Por isso, irmão, nós temos que vivenciar Jesus Cristo. Amém, irmão? Diga para a pessoa do seu lado, vivencie Jesus na sua vida. Fala para a pessoa, vivencie Jesus na sua vida. Amém, irmãos? Então feche os seus olhos. Coloque a mão em seu coração. Você vai falar com Deus. Você vai trocar ideia com Ele. Pode ser de pé, sentado, de joelhos, da forma que você quiser. Mas fala com Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Pai. Queremos ser sustentados por Ti, Jesus. Queremos ser renovados por Ti, meu Pai. Então vem, Senhor. Há muitos que esquecerão esse amor. Há muitos que deixaram essa luz. Muitos que deixaram essa luz. Há muitos que olharam para trás. Muitos que olharam para cá. Desistiram de seguir o príncipe da paz. De seguir ao príncipe. Por isso me sustenta. Por isso me sustenta. Me renova para que eu possa prosseguir. Para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta. Me renova. Para que eu possa prosseguir. Para que eu possa prosseguir. Aleluia. Não posso Me esquecer desse amor e nunca deixar a sua luz. nunca deixar a sua luz. Olharei sempre para frente. Olharei sempre para frente. Seguirei firme Seguirei ao príncipe da paz. Aleluia. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. eu possa prosseguir. Há muitos que esquecerão Esse amor. Há muitos que deixaram essa luz. Há muitos que olharam para trás. Desistiram de seguir o príncipe da paz. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. por isso me sustenta, me renova, Para que eu possa prosseguir. fala com ele aí, meu amigo, minha amiga. Não posso Me esquecer desse amor e nunca deixar a sua luz. Vai conversando com Jesus aí. olharei Sempre, para sempre, seguirei firme ao príncipe da paz. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir.
para que eu possa prosseguir. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sustenta, meu Pai, nos sustenta, meu Deus, com o Teu Espírito Santo. Nos renova, meu Pai, com a Tua presença. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos ser cheios da Tua presença. Meu Pai, estamos aqui, meu Deus, por causa da Tua compaixão, da Tua misericórdia. E sabemos que não há outro Deus além de Ti. Somente o Senhor é Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, glorifique a Ele, louve a Ele, busque a Ele, abra o seu coração para Ele, fala para Ele que você quer ter um encontro com Ele, que você precisa mudar de vida, fala para Ele, se tem alguma coisa que você precisa largar, fala para Ele que hoje mesmo eu vou largar, meu Deus, porque eu quero viver uma vida com o Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero ser cristão de verdade, eu quero ser um exemplo para minha casa, eu quero ser um exemplo para os meus colegas de trabalho, eu quero ser um exemplo para a minha família, eu quero ser um exemplo também, até mesmo para os meus vizinhos. Ah, Espírito Santo, nós te adoramos, meu Pai, nós bendizemos a Ti, porque Tu és o nosso Deus, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso refúgio. Aleluia, aleluias, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, Shabaralai, Shabarasi, Canterei, Shabarahaya. Nós te adoramos, meu Pai, nós adoramos a Ti, meu Deus, porque Tu és a nossa rocha, o Senhor é o nosso príncipe da paz, é o Deus bondoso, é o Deus glorioso, é o Senhor glorificado, é o supremo de toda a autoridade desta terra, é o nosso Senhor. Ah, meu Pai, então vem com o Teu Espírito agora, derrama, meu Deus, sobre a Tua igreja, derrama da Tua presença na vida desta pessoa, liberta, meu Pai, aquele que precisa ser liberto, transforma, meu Pai, aqueles que precisam ser transformados por Ti. Amamos o Senhor, amamos a Ti, meu Pai. Então vem, Espírito Santo, passeia sobre nossas vidas agora, passeias, meu Pai, sobre nossas vidas. Aleluia, aleluias, meu Pai, aleluias. Ah, meu Deus, passeia sobre a Tua igreja agora, passeia, Jesus, passeia, Jesus, passeia, Espírito Santo, eu no meio do Teu povo aqui, dos cativos que estão a sofrer, Santo, Santo, e dá-lhes o
Olha para nós, meu Deus. São tantas coisas que a gente quer fazer para o Senhor e às vezes, a ver nós mesmos se perdemos. Não falo se perdendo pelo caminho. A gente simplesmente não sabemos por onde começar. É que a gente quer agradar tanto ao Senhor, que às vezes nós não sabemos de como te agradar. Eu sou grato pelo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Todos nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não era para nós estarmos aqui. Era para nós estar no mundo. Era para nós estar na prostituição, nas imundícias deste mundo, nas drogas. A esta hora era para nós estar num boteco. Mas nós estamos aqui glorificando a Ti, adorando ao Senhor como criaturas e também como verdadeiros filhos de Deus. Oh, Paizinho amado, o Senhor não deve nada para nós. Somos nós que estamos devedores a Ti. Nós Te amamos. Eu Te amo. Eu Te adoro. Oh, aleluias. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Se possível for, fechar o corredor como fazendo a corrente. Isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado. O Espírito Santo. Essa corrente é uma corrente humana, mas é uma corrente de mãos dadas dos filhos de Deus. Por isso, meu Pai, abençoa a vida de cada um dessas pessoas que aqui se encontram. Abençoa, meu Pai, transforma, meu Deus, que haja bênção na vida dessa pessoa. Oh, Espírito Santo, oh, cantará, chorará, chorará-se, cantarei, chorará. Deus toca agora na tua saúde. Ele toca agora na tua saúde. Esta semana você mesmo vai dar testemunho de que você foi curado agora, através da fé, através do Espírito Santo, porque Ele está falando agora, daqui deste altar. Oh, aleluia! Seja curado agora, seja renovado com o Espírito Santo agora. Seja transformado e receba a luz de Deus na sua vida, porque quando você chegar na tua casa, treva nenhuma vai ficar, praga nenhuma vai ficar, porque você vai trazer luz agora para a tua casa. Receba luz, receba Jesus, receba tudo na tua vida agora, receba. Oh, aleluia, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, cantará, chamará, chamará-se, cantarei, chamará. Aleluia, meu Deus, meu Pai. Esse povo vai passar pelo altar, em nome do Senhor Jesus. Adoramos a Ti. Diga assim: Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que está do meu lado. Senhor Jesus, renova a fé dessa pessoa que está do meu lado. Seja filho, seja filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Dá um abraço na pessoa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Maravilhoso Deus.
poderoso e o glorioso de Israel. Aleluia. Isso, abraça a pessoa. Abraça a pessoa mesmo. Tem um abraço apertado. Quem tem Jesus, passa um Jesus para o outro. Abraça, em nome de Jesus. Profetize na vida. Profetize na vida dessa pessoa. Meu Pai, meu objetivo é isso. É fazer com que todos tenham união do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém, irmão? Seja esse pilar na tua vida, irmão. Porque cristão, irmão, ele tem que ser assim. Ele tem que estar na união, sabe? Ele tem que amar um ao outro. Independente se a pessoa é feia, é bonita, se cheira bem, se cheira mal, se usa batom, não usa batom. Ame, amém, irmão? Ame a Jesus. Digam graças a Deus. Palmas para Ele. Isso. Com toda a reverência.